Podeis sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia, livro de Números, capítulo 23. Versículo 8. Acharam? No 3, vamos todos ler junto com voz forte. 1, 2, 3. Como detestarei? Quando o Senhor não detesta. Deixa eu ler na NA. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Deixa eu ver aqui na linguagem de hoje. Deixa eu ver como é que é. Na linguagem de hoje, como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Essa é uma das histórias estranhas, diferentes e bonitas na Bíblia. É a história do povo de Israel atravessando o deserto rumo à terra da promessa. E esse livro é chamado de Números, porque Deus ordenou a Moisés e Arão, junto com os líderes das tribos, que numerasse os homens em Israel e numerasse o exército de cada tribo. E essa contagem chegou a mais ou menos 600 mil homens. "430 anos antes, Deus tinha levantado um homem para gerar esse povo. De quem é que nós lemos aqui? O versículo 8 está se referindo a quem? Vocês lembram? Esse texto que nós acabamos de ler. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como terei ódio de quem Deus não tem ódio? Estava se referindo a quem? Não, estava se referindo a Israel. A Israel. Essa palavra estava se referindo a Israel. Como vou amaldiçoar Balaão, um falso profeta que está falando, dizendo isso aqui? Como vou amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como eu vou ter ódio? Como eu vou condenar? Como eu vou repudiar aquele que Deus não condenou, não tem ódio e nem repugnância? Mas aonde começa essa história? Essa história começa no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus tira um homem lá do Iraque, lá da região do atual Iraque,
antiga Mesopotâmia, terra de Ur. Essa região ainda existe lá até hoje, no Iraque. Há pouco tempo, o Papa Francisco foi lá visitar, recebido lá pela nação. Os líderes da nação, daquela religião, levaram ele até a cidade de Ur. Não sei se vocês acompanharam aí, foi notícia em todos os jornais de televisão, em todas as mídias. Deus tirou esse homem de lá, há cerca de 3.800 anos atrás, 3.850 anos atrás, e disse: sai desse povo aí, eu vou te levar para uma terra que você não conhece. Essa terra você vai peregrinar sobre ela, de norte a sul. Você não vai construir casas nela, você vai morar em tenda, porque você vai pisar nessa terra de norte a sul, leste a oeste, porque essa terra vai ser sua e do seu povo. E Deus diz a ele: farei de você, no verso 2, uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Deus dá essa palavra a Abraão: seja uma bênção. Verso 3 de Gênesis 12. Abra aí, por favor. Vai lá em Gênesis 12, verso 3. Acharam? No 3 nós vamos todos ler juntos. Essa é uma promessa para Abraão e a sua descendência. Abraão é o nosso pai na fé e é o pai também da nação de Israel, e é o nosso pai na fé, assim como Sara é a nossa mãe na fé e a mãe de Israel. Então no 3, vamos ler o versículo 3, olha que eu contar até 3, vamos todos juntos numa voz forte, 1, 2, 3. Meu Deus do céu, que palavra boa de promessa, mas que palavra de maldição também. Abençoarei os que te, e amaldiçoarei os que te, e em ti serão benditas todas as famílias. Essa última frase: por que serão benditas todas as famílias da terra? Responde aí. Os obreiros aqui não, aqui os irmãos aqui. Por que veio essa promessa? Abençoarei os que te abençoarem. Então todos aqueles que abençoassem Abraão, seus filhos, a sua descendência, que havia ser uma nação, que era a nação de Israel, seriam abençoados. E todos aqueles que o amaldiçoassem seriam o quê? Amaldiçoados. E aí, ponto, diz assim: em ti serão benditas todas as nações. Por que isso? O que é isso aí? Alguém falou aí. Não, aqui alguém falou aqui. E está certo. A promessa do Messias. Esse versículo aqui é a promessa da vinda de Jesus. Em você serão todas benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque através de Abraão
viria a sua semente, a sua família, o seu povo. E aí Deus renova esse pacto com Davi. E em Jesus, que é filho de Abraão, seriam benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque a salvação foi aberta a todos que quiserem. Não foi aberto aos Estados Unidos, à Europa, à Ásia, à América do Sul. Foi aberto a todas as nações. Quem quiser vai ser bendito. Quem quiser, quem aceitar a Ele, vai ser abençoado. Deus chama esse homem e essa mulher. É importante observar, que a gente não cita, mas eu tenho citado isso aqui, que a gente só foca em Abraão, mas a promessa não era só com Abraão, era com Sara também. Porque se não fosse com Sara, Abraão teve não sei quantos filhos. Ele teve com Agar, teve com Quetura, e com Quetura foram vários filhos, mas Deus não aceitou. Se o compromisso só fosse com Abraão, então os filhos ali, qualquer um ali, o primeiro que nascesse, era primogênito, era aquele. Não, é que Deus tinha uma promessa com Sara. Com os dois, com o casal. Só veio ser Isaac o sorriso, o da promessa, quando saiu do ventre de Sara. Olha que coisa interessante. Você já ouviu falar isso? Não, você nunca ouviu falar. Você já leu isso? Eu, pelo menos, já tenho lido, já tem muitos anos que eu venho lendo, eu nunca li isso. Mas essa é a verdade. A promessa, o compromisso de Deus era com Abraão, mas também com Sara. Por que não fala tanto assim, pastor, como o senhor está falando? Por causa de uma questão cultural. A Bíblia é um livro 100% divino e 100% humano. E Deus não trabalhou a Bíblia num livro extraterrestre. Deus trabalhou a Bíblia da forma que Ele sempre faz, da forma mais simples. Ele trabalhou dentro da cultura humana, dentro da falha dos homens, das fraquezas, profeta cheio de fraquezas, servas de Deus como Sara com as suas dúvidas, com as suas fraquezas. Deus trabalhou assim. Profeta que sai correndo quando Deus diz, vai profetizar na cidade tal. Eu não vou lá não, eu vou embora para outro lugar. Profeta que reclama de sofrimento, como Jeremias, amaldiçoou o dia que nasceu. Que dia desgraçado foi esse? Como é que pode? Homens que Deus declarou para o próprio Satanás e diz, viste o meu servo Jó? Tem ninguém na terra igual a ele. Homem justo, fiel e desvia do mal. Mas esse próprio homem que Deus deu testemunho, um dia ele amaldiçoou também. Um dia, amaldiçoado seja aquele que saiu anunciando que nasceu um homem. O dia que eu nasci. Por quê? Porque a Bíblia, Deus trabalha dentro do nosso contexto. Deus não fez uma coisa extraordinária, caiu um livro lá do céu, pluf, alguém achou, ou está aqui um livro divino, veio lá do céu, sai fogo dele, iluminação, não. É aí que confunde a sabedoria da terra, é a simplicidade de Deus. Tem uma coisa mais louca do que o que nós pregamos, o evangelho da salvação, e diz assim, quem quer aceitar Jesus, vem aqui. Aí a pessoa vem, aceita. É a pior raça, a pior pessoa, cometeu as piores coisas, mas se aquela pessoa aceitou Jesus fielmente, imediatamente, ele está no céu. Hoje mesmo estarás comigo. Era um bandido que estava ali. Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí como é que você vai explicar isso para os intelectuais dessa terra? Como é que você vai explicar isso? Para um grupo de cientistas, para um grupo de acadêmicos, como é que você vai explicar isso? Então quer dizer que
eu digo aqui, aceito Jesus como Salvador, e agora eu sou salvo, eu sou filho de Deus? E aí eu saio na rua, se eu morrer eu estou salvo? É. Mas por que isso? Porque Deus confunde a sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens para Deus é loucura. Tiago diz que a verdadeira sabedoria vem do céu. Então, Deus disse: quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. 430 anos depois, esse povo sai lá do Egito, porque Deus amaldiçoou o faraó. Por que Deus amaldiçoou o faraó? Diante do que você acabou de ouvir agora. Porque era um homem que estava amaldiçoando o povo de Deus, o povo de Israel, os filhos de Abraão, os filhos de Jacó, os filhos de Isaac, os filhos de Israel, que é o próprio Jacó. Então Deus amaldiçoou o Egito e destruiu o Egito, matou as crianças todas, matou os animais, os primogênitos, e amaldiçoou o Egito com as 10 pragas. Por quê? Porque Faraó e o seu povo amaldiçoava Israel. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado, quem te abençoar será abençoado. E aí esse povo sai, larga para trás o Egito destruído, porque Deus foi lá e destruiu o Egito. E esse povo começa uma travessia. Nessa travessia, esse povo vai chegando perto, depois dos 40 anos ali caminhando, esse povo vai chegando perto de Moabe, que já é do lado de cá do Jordão. O Jordão está lá do outro lado. E aí o rei dos Moabitas, Balaque, fica assustado com aquele povo. Por que ele ficou assustado? Assim como Raabe, o rei e todo o povo de Jericó estavam assustadíssimos quando viu o povo de Israel lá na frente, ainda do outro lado do Jordão. Quando os 2 espias chegaram lá, o que Raabe falou para eles? Olha, desde o dia que vocês chegaram aqui de frente, todo o rei e todo o povo estão com os joelhos moles, sem força nas pernas. Está escrito isso. E aí Raabe começa a testemunhar, porque nós sabemos o que o Deus de vocês fez com o povo do Egito. Se fez com o Egito aquilo tudo, que era a maior potência do mundo, imagina com a gente, o que vai fazer? Só que isso, Raabe não tinha escutado essa notícia o mês passado, a semana passada ou ontem. E naquela época nem tinha internet. Raabe estava dando um testemunho de um fato que aconteceu há 40 anos atrás, já tinha passado uma geração. E Canaã e todas aquelas nações, Jericó e Raabe, não tinham esquecido o que Deus aprontou no Egito. O que Deus fez no Egito foi uma marca tão grande que 40 anos depois, Jericó e todas aquelas nações ali em Canaã não tinham esquecido, sabiam. Raabe diz: nós sabemos o que o Senhor teu Deus fez com o Egito, e por isso nós estamos com medo. Balaque também, nessa mesma crise, você tinha 2 opções: ou você se juntava a Israel, ou você virava inimigo. Os que se optavam em se juntar, se davam bem. Os que se colocavam na posição de combater, se davam mal.
E aí Balaque disse: chame Balaão. Eu já ministrei aqui sobre os sábios no Antigo Testamento e nas civilizações antigas. Todos os reis naquela época, como hoje também, tinham os sábios que os aconselhavam e tinham os seus profetas, mesmo os que não eram servos de Deus, mesmo as nações que não eram do povo de Deus, de Israel, eles tinham seus sábios. Você vê isso lá naquele filme de Troia. Qual foi a desgraça ali de Troia? Que o rei consultou os sábios dele e o profeta. E o profeta disse: não, eu tive uma revelação que nós podemos ir para essa guerra, que vamos vencer. Deu tudo errado. O diabo deu uma revelação lá para esse profeta, que pôs eles numa furada tremenda. Troia foi destruída. Balaão chega, e aí diz: prepara aqui um sacrifício. Prepara um sacrifício. E que eu vou fazer as minhas rezas aqui, as minhas orações, e nós vamos destruir esse povo. E aí, irmãos, Balaão vai lá e abre a boca para profetizar. O Espírito Santo toma Balaão, um falso profeta, e muda a profecia dele. E ele abençoa de todos os jeitos o povo de Israel. E o rei de Moabe, que estava pagando aquele sacrifício, aquele culto a Balaão para ele amaldiçoar o povo de Deus, ficou irritado, falou: não, pelo amor de Deus, eu te trouxe aqui para você amaldiçoar, você está abençoando ele. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos para uma outra posição, que talvez esse local aqui está baixando um espírito aqui, está meio estranho, não está dando certo, vamos para esse lugar aqui, que talvez aqui seja melhor. Aí foi para cá também. Quando ele abre a boca, a Bíblia diz: e veio o Espírito do Senhor sobre a boca de Balaão. E começou a abençoar. Uma das mais lindas profecias sobre Jesus foi feita por Balaão. Se você achar aí, Ebenezer, o texto que ele profetiza sobre Jesus, você me cita aí para a gente citar aqui. E aí Balaque entra na frente e diz: para, o que é isso, rapaz? Eu estou te dando ouro e prata aqui, e você, em vez de estar fazendo aqui, amaldiçoando esse povo, você está abençoando eles. Aí ele diz: olha, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para ficar com conversa fiada. O que ele colocar na minha boca eu vou falar. E aí Balaão disse: então vamos tentar uma outra posição aqui. Foram para um outro canto. Não, olha aqui, esse ângulo aqui está uma beleza. Balaque organizando isso. Não, esse ângulo aqui, ó, você está vendo todo o povo daqui, pega quase 100%. Vamos fazer aqui, matar os animais aqui, vamos fazer o sacrifício, e você solta a sua profecia aí, amaldiçoando esse povo. Prepararam, mataram os animais, agora vai. Quando ele abre a boca, a Bíblia diz assim: veio o Espírito do Senhor sobre Balaão. Deixa eu te explicar o que é isso. Você acredita que um feiticeiro, uma feiticeira vai fazer uma praga contra você, e a hora que ela abre a boca, ela destampa profetizar e te abençoar? É isso que está dizendo aqui. Esse era um feiticeiro, um falso profeta. Estava ali atrás de dinheiro. Talvez no contexto, você não entende muito o caráter de Balaão, até acha que ele é amigo de Deus. Quer dizer,
só no texto você não vai entender muito. Onde é que você vai entender o perfil, o caráter de Balaão? Nos capítulos mais para frente, a armadilha que ele fez para fazer o povo de Israel cair em prostituição com as moabitas. E a denúncia que é feita por Pedro e por Judas sobre Balaão. Estão lá no livro de Pedro e de Judas, sobre Balaão. Quem era Balaão? Nuvem sem água. Ganancioso. Fazia tudo por dinheiro. Quando ele abre a boca para amaldiçoar, Balaque está ali, agora vai dar certo. Esse povo vai se desgraçar e eu vou me dar bem. Que ele abre a boca, ele diz assim: como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Sabe o que aconteceu, irmãos? Moabe foi arrebentado por Israel. O povo de Israel é um povo escolhido de Deus para trazer a salvação no mundo. Quando Deus chamou Abraão, diz: quem te abençoar eu abençoarei, quem te amaldiçoar eu amaldiçoarei, e em ti serão benditas todas as nações. E esse povo desobedeceu a Deus, esse povo abandonou o Senhor, Deus os repreendeu, Deus os exilou, Deus os escravizou, e trazia de volta, e levantava profeta, e escravizava, e levava de volta. Mas quem estava corrigindo era Deus. Agora não se meta eu e você com esse povo. Deus faz o que Ele quer, porque Ele é Pai, e Ele corrige a quem Ele ama. Sabe aquele negócio, Moisés? Você tem filho, você criou filhos, hoje são tudo grandes. Pastor Messias tem filho, vocês todos aqui têm filhos. Você chamava o seu filho, dava bronca: seu preguiçoso, vai trabalhar, levanta, e corrigia. Sua preguiçosa, você está aqui, você já tem que casar e você está aqui, tal. Mas irmão, isso é você. Vai eu chegar lá na sua casa e falar: rapaz, seu filho é um preguiçoso, seu filho não vale nada, acabou minha vida. Porque você é mãe, você é pai, então você sabe o que está fazendo e está corrigindo, mas você não aceita ninguém se meter nesse negócio. Você não aceita. Por quê? Porque para você, a sua filha, você corrige, você dá bronca, mas é a melhor pessoa, ela é inteligente, ela tem uma intelectualidade que moça nenhuma tem, ela tem uma beleza que outra moça não tem, ele é um rapaz dinâmico que não tem ninguém igual, ele é bonito como ninguém. Irmãos, minha mãe dizia que eu não era narigudo, porque a gente morava em Belém, e lá em Belém o pessoal é tudo pequenininho, e do nariz bem pequenininho. Então ali, o meu nariz, ele dobrava o tamanho do que é aqui. Era bem maior do que aqui. Porque lá ninguém tinha um nariz grande. Então o meu ficava muito maior. E eu tinha apelido de Tucano, de Pinóquio, de uma série de apelidos por causa do nariz. Eu chegava em casa meio triste, adolescente, minha mãe: meu filho, eles estão com inveja. Você é descendente europeu, e ainda floreava com isso. Até hoje eu não sei se eu sou descendente europeu, mas ainda jogava essa aí para... Então a mãe olhava e falava: isso não é narigudo, isso é um nariz bonito. Não é desse jeito? É. A sua filha é a menina mais linda do bairro, da igreja. O seu filho é o mais inteligente. Não já vê? Quando toda criança que nasce... Olha, pastor, mas eu nunca vi uma criança inteligente e esperta. Todas são iguais. Todos os pais vão falar a mesma coisa que eu falei, que eu falo e que você falou e que você fala. Mas se alguém pôr a mão, se alguém se meter,
Se alguém dizer, esse seu filho não vale nada. Irmão, ele pode ser um bandido, mas se você for lá e falar, olha, o seu filho não vale nada. Olha, seu desgraçado, você sai daqui de casa, porque meu filho, ele tem promessa de Deus. Ele tem unção de Deus. Não é assim que o pai vai falar? Ele pode ser um bandido hoje, uma prostituta hoje, mas se alguém for lá falar, mas ele fala, não senhor, minha filha é uma serva de Deus, ela tem promessa de Deus. O diabo está fazendo isso com ela hoje, mas ela tem promessa de Deus. Aí você vai discutir com o pai, isso é uma questão. Aí ele vai lá, vai brigar com ela, vai brigar com ele, chama atenção, mas ninguém se meta nessa causa. Israel é assim. Israel é um povo que Deus bate, que Deus corrige, porque foi Deus que criou eles. Ele é um povo de Deus, eles são os filhos de Deus. Então Deus corrige, mas Deus não aceita ninguém tocar neles. E as nações que Deus levantava e permitia tocar em Israel para ser a vara da correção, como era a Síria, como era a Babilônia, como era a Etiópia, como foi o Egito. O próprio Deus disse, eu levantei essas nações como vara para a correção do meu povo, mas eu também vou destruí-las e fazer desaparecer. Está escrito isso na Bíblia, eu não estou floreando a pregação não, está escrito. E aí, a salvação vem da onde, irmãos? Qual é o versículo, Ebenezer, que diz esse texto? Leia aí, por favor. João 4:22. João capítulo 4, versículo 22. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Vem da onde? Dos judeus. Dos judeus. Jesus encontra uma mulher samaritana e ela vai lá e reclama, fala, olha Jesus, esse povo aí não vale nada. Esse povo não presta. Como é que o senhor, sendo um judeu, conversa comigo? Eu não aceito um negócio desse. Aí Jesus começa a revelar o amor dele, a graça dela. Mas ele faz um levantamento rápido, histórico, da história de Israel. E ele está buscando uma samaritana. E Jesus sabe de todas as falhas dos judeus, tanto é que ele corrige, né? Mas o que ele responde para ela? A senhora está duvidando? É ali, que adora é aqui. A salvação vem da onde? Igreja, da onde vem a salvação? Quem é que disse isso? Por que Jesus, agora é a pergunta para vocês aqui, os obreiros não, aqui. Por que Jesus disse que a salvação vem dos judeus? Vamos lá. Quem é a salvação? Quem é a salvação? E ele era o quê? A salvação vem dos... Porque Jesus era... Irmãos, desde quando Deus chamou Abraão, tem povos, nações e reis que odeiam esse povo. Os filisteus fizeram de tudo para destruir. Os moabitas fizeram de tudo para destruir. Os amonitas fizeram de tudo para destruir. Os egípcios fizeram de tudo para destruir. Os assírios fizeram de tudo para destruir. Os babilônicos fizeram de tudo para destruir. Os romanos fizeram de tudo para destruir. Um período do cristianismo, absurdamente, fizeram de tudo para acabar com os judeus. Na era medieval, em nome de dizer que estava em prol de Jesus, porque foi crucificado pelos judeus, a igreja perseguiu os judeus com a Inquisição. Por isso que nós temos várias pessoas, os portugueses que fugiam, portugueses judeus que fugiam, mudavam de nome, Oliveira, Silva, Pereira, quais outros nomes de árvores?
Carvalho. São todos nomes de pessoas que eram descendentes de judeus e que tiveram que mudar o nome e disfarçar. Porque senão a igreja pegava e matava. Olha o que aconteceu com a igreja medieval. O diabo sempre teve fúria contra esse povo, sabe por quê? Porque a salvação vem dos... Se a salvação vem deles... Herodes, quando ficou sabendo que essa salvação tinha nascido, mandou matar dezenas e centenas de crianças, que já tinha sido profetizado lá por Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro. Era Raabe chorando pelos seus filhos. Era uma profecia sobre aquele dia em que aquelas crianças iam ser destruídas por Herodes, porque o Herodes tinha ódio dos judeus, que ele não era judeu. E uma história muito conhecida de um homem que tinha ódio dos judeus. Por quê? Porque ele era descendente da família de Herodes. Se você puxar a linhagem de Amã, se você puxar a linhagem de Amã, ele era da descendência da família dos herodianos. Por isso que ele não podia ver Mardoqueu, que ele passava mal. Irmão, Jesus nos avisou: o mundo vos odiará. Mas Jesus, o que é que nós fizemos? Simplesmente porque a minha palavra habita em vós. Só o fato de você ter a marca do sangue de Jesus, só o fato de você ter o selo do Espírito Santo, só o fato da salvação habitar em você, o mundo te odeia, me odeia, odeia a igreja. Só o fato, não precisa você fazer nada, só o fato, Bruno, de você ser cheio do Espírito Santo, o mundo te odeia. Só isso. Você não precisa roubar, não precisa xingar ninguém, não precisa falar mal de ninguém, não precisa provocar ninguém. Só o fato da palavra de Deus habitar em você, o mundo te odeia. E esse homem levanta de forma terrível como Mardoqueu, contra Mardoqueu, e conseguiu um documento para matar todo o povo judeu. Mandou fazer 10 forcas. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Os reis que amaldiçoaram Israel foram amaldiçoados. Os reis que abençoaram Israel, Deus chamou eles de meus servos. Ciro, Deus disse: eis aí meu servo Ciro. E o que aconteceu nessa história? Aquele que queria amaldiçoar o povo de Israel, matar todo o povo de Israel, no dia virou o contrário. As forcas que ele construiu foi para ele e a sua família. Por quê? Porque foi amaldiçoado, porque amaldiçoou esse povo. E Ciro virou uma potência mundial, porque abençoou esse povo. Amados, nós somos continuidade desse povo. E deixa eu te falar uma coisa. Israel é tão abençoado, que aí o que eu vou falar não é eu, é o apóstolo Paulo, que eles, sendo planta ruim, geraram a salvação. Imagina quando eles estiverem como plantas boas, o que não vai acontecer? Essas palavras não são minhas, são do apóstolo Paulo. Paulo diz: se Israel hoje, com as suas atitudes erradas, gerou para nós a salvação, imaginem vocês o dia que eles estiverem debaixo da fidelidade. O que não vai acontecer? Deus diz que Israel vai atrair os etíopes, os egípcios, os assírios, e todos de mãos dadas
subirão para Jerusalém para adorar o Senhor. Isso está escrito na sua palavra. Paulo diz: esse povo hoje dando trabalho, sendo rebelde, crucificando Jesus, chegou para nós a salvação. Imagina quando eles se colocarem na posição de salvação. E aí o capítulo 11 descreve em Romanos a restauração de Israel. E a coisa é tão séria que a cidade da promessa não chama Paris, não chama Londres, não chama Nova York, nem Los Angeles, nem Madrid, nem Munique, nem Berlim, nem Rio de Janeiro, nem Buenos Aires, nem São Paulo. Essa nova cidade que o Senhor reservou, Ele deu um nome para ela, está escrito lá em Apocalipse, é a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém. Esse nome ninguém vai apagar. Esse nome ninguém vai apagar. E os que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem, pode esperar que vai vir a maldição.